I don't think it's the responsibility of a filmmaker to teach the audience morality or the difference between right or wrong. I mean, to me, I think that's obvious. Recentemente surgiu a discussão nas redes sociais se a arte ou a cultura devem andar aliadas à moralidade, ou se o artista é livre para criar uma história que possa ter impacto negativo na sociedade, ainda que seja um bom trabalho. E bem, a resposta é mais difícil de dar do que parece. Nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão e um olhar mais aprofundado ao cinema como a gente conhece, democrático e acolhedor, mas também o cinema de propaganda, ou cinema nocivo, que, dado o seu contexto, só ajudou a fomentar uma manipulação em massa de um sentimento que já pairava no ar, reforçando discursos excludentes. Pra gente entender melhor isso, vamos até o ano de 1915, época em que o cinema, ainda experimental e errante, dava seus primeiros passos rumo ao seu formato atual. D.W. Griffith, considerado o pai do cinema contemporâneo, criou uma obra que tecnicamente era impecável, mas narrativamente nociva a uma parcela da sociedade. O Nascimento de uma Nação veio em uma época de grandes anseios populares quanto ao final da Guerra da Secessão e ao negro em sociedade, de forma igualitária ou não, tanto no norte como no sul dos Estados Unidos. O filme acabou servindo não só de propaganda para ostentar uma Ku Klux Klan heróica, com muito blackface e um final feliz para os brancos, como culminando na morte do negro pelos ditos heróis. Paralelamente à arte, surgiram dois movimentos. Aqueles que, horrorizados, protestaram e ficaram indignados, e a grande parcela da população, que viu ali um motivo para externar os seus sentimentos mais racistas, corroborados tanto pelo filme como pela alta bilheteria que ele fez e por ter sido o primeiro filme a ser passado na Casa Branca, dando legitimidade total de que aquela história merecia ser bem mais do que simplesmente assistida. Em O Infiltrado na Clã, filme de 2018, dirigido por Spike Lee, um idoso faz uma releitura daquela época e conta como o filme ajudou a perpetuar o racismo e a justificar assassinatos pelos Estados Unidos da população negra. Esse sentimento e esse racismo institucional ainda resistem na sociedade americana, marcada pela violência policial e pela exclusão do negro dos bairros mais nobres. É por isso que filmes como O Nascimento de uma Nação, se lançados hoje, sendo um lançamento como qualquer outro, poderia ser prejudicial e nocivo em seu contexto. E já que a gente está falando de contexto, damos um salto de 20 anos e um salto de continente, onde a Alemanha nazista dava seus primeiros passos e a sociedade tanto estava cansada de sofrer, quanto estava deslumbrada pelos avanços tecnológicos daquela época, num crescente nacionalismo que culminou depois numa megalomania e na morte de mais de 6 milhões de judeus, num dos maiores genocídios que a história já conheceu. Em meio a isso, a arte e o cinema foram usados de meio para o controle de massas, já que estrangeiros e judeus foram rechaçados de todos os seus cargos e funções, e os 3 maiores estúdios da época tiveram que se adequar ao que o governo achava correto em termos cinematográficos. Ainda no início, como o cinema alemão ajudou a pavimentar todo um caminho artístico e contribuiu para criar um estilo único de fazer cinema no movimento expressionista alemão, algumas cópias de filmes que não passaram pelo crivo de Hitler ainda circulavam, mas após 1 ou 2 anos, todos os filmes do período que não eram pró-governo ou não retratavam a raça ariana de maneira soberana em algum grau, foram execrados do território. Pessoas foram exiladas e mortas na tentativa de protestar através desse veículo artístico. E o que se via na vigência da guerra era um oportunismo artístico que corroborava um discurso que a sociedade já vivenciava na prática. All I have are negative thoughts. O que eu quero dizer com isso tudo, e o motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo, é pra falar sobre o novo Joker, que estreia em 2019 e vem com uma carga de negatividade por cima dele. O diretor e o artista não querem falar sobre isso, ou se falam, diz que não tem responsabilidade moral, ou de ensinar moralidade através de uma obra artística. Existe também a questão da liberdade de expressão, mas de novo, o contexto é de violência no período, e de novo é preciso cautela com a arte. Só em 2019, segundo um insider, ocorreram 289 tiroteios em solo americano, contabilizados até setembro. Até o mês final da pesquisa tiveram mais tiroteios no território do que dias no ano. E é sim preocupante que um filme se valha de um personagem violento para legitimar a violência e que justifique seus atos por problemas psicológicos, sem antes preparar esse terreno, se posicionar ou fazer pelo menos um link para o contexto em que esse filme é lançado. Quando a gente fala de arte, não é só o cinema que precisa de cautela. Na literatura, Stephen King, por exemplo, em seu início de carreira, criou um conto intitulado Rage, ou Fúria, numa tradução livre. E esse conto hoje, desde aquela época na verdade, foi banido por ele mesmo, já que foi encontrado no armário de um dos atiradores do massacre de Columbine. Ele alegou que os livros dele servem para entreter, não para gerar o ódio ou a violência, ou desencadear reações desse tipo. E o mesmo deveria valer para o cinema, ou para qualquer tipo de arte. Da mesma forma, a arte construtivista russa servia como um meio de protesto no período da Revolução Russa, até que fosse completamente extinta por não agradar ao autoritarismo vigente e fosse substituída
substituída por algo mais realista e que pudesse ser melhor controlado. Arte é manifesto, cinema é contexto, e quem o faz deveria sim pensar na responsabilidade que tem ao criar uma obra que pode incitar a violência e gerar uma reação negativa na sociedade. Não digo que as pessoas não devam fazer os filmes, mas os artistas e os realizadores têm voz, e em tempos sombrios, ficar calado é ajudar a manter o status quo. Police observed his hair was dyed orange. He told them, "I am the Joker." He also told them the movie theater, his apartment, and his car were booby-trapped, just like the comic book villain would do. Felizmente, a Warner se pronunciou após uma carta enviada a eles pelos parentes e familiares atingidos pelo massacre do cinema Aurora em 2012, que ocasionou em 12 mortos e 70 feridos na sessão de Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Essa resposta deles já é um sinal positivo e uma declaração de sim, nós nos importamos, mesmo que esse posicionamento não tenha vindo dos artistas. Se cinema é contexto, quem está inserido nele poderia sim contribuir pelo menos pro debate. Eu sou Tatiana Trindade, nesse canal eu falo sobre filmes, séries e de vez em quando tem uns ensaios bacanas como esse. Se gostar do conteúdo, seja bem-vindo no canal e não esquece de ativar a sinetinha quando se inscrever por aqui. Até a próxima e tchau!